A boa notícia é que o brasileiro finalmente acordou para a importância da participação política. Hoje, a política está presente nas rodas de conversa dos bares, está presente nos almoços de família, nas redes sociais, onde quer que você vá, esse assunto está sempre em pauta. Mas a má notícia é que a Abrage fez uma pesquisa e descobriu que quase todos os jornalistas não entendem absolutamente nada sobre política. E olha que são eles que nos informam. Pesquisadores britânicos fizeram também uma pesquisa mundial e perceberam que o brasileiro é o terceiro povo mais ignorante a respeito do seu país. As redes sociais revelaram que ninguém entende nada sobre direita e esquerda, como é que isso se dá na prática, como é que as medidas se ajustam nesses dois segmentos que norteiam a política mundial. Muita gente se acredita de direita e quer resultados típicos de governos de esquerda. Outros se acreditam de esquerda e querem medidas típicas de governos de direita. Por isso nós organizamos esse curso para mostrar para você que política não é apenas uma questão de opinião, como muitos querem fazer parecer, mas que também não é nenhum bicho de sete cabeças, porque basta você entender uma base mínima para que você possa formar o seu próprio ponto de vista, sem depender de terceiros que normalmente já vêm com opiniões talhadas pela sua ideologia. O que eu vou ensinar no decorrer dessas aulas é que com apenas 5 elementos você pode conhecer a situação de qualquer país. Muito fácil, são informações ultra fáceis de serem encontradas na internet. E vou mostrar também que apesar de a política ser permeada por diversas outras áreas do conhecimento, como por exemplo história, direito, economia, geografia, sociologia, até mesmo psicologia, você não precisa ser o rei do conhecimento de nenhuma dessas esferas para você entender o que acontece no cenário político. Até porque você também não precisa ser médico para saber que existe uma ferramenta chamada termômetro com o qual você pode aferir a temperatura se o seu filho estiver doente. Você pode saber se ele está com febre, se essa febre está baixando ou se está aumentando. Você sabe que existe uma coisa chamada exame de sangue que norteia o médico na hora de fazer o diagnóstico. Você já sabe que uma pressão arterial de 22/15 é corra já para o pronto-socorro. Você não é médico, mas você tem uma informação básica que te dá a condição de você conduzir a sua vida nessa esfera dos cuidados básicos com a saúde. Da mesma forma, a política depende de alguns elementos básicos para que você possa fazer leituras que hoje você até imagina que sejam complexas. Vamos trabalhar dentro de um exemplo? Suponhamos que você queira comprar um supermercadinho que foi colocado à venda no seu bairro. O que você vai fazer? Você vai chegar lá, você vai olhar o ponto comercial, como é que é a estrutura, o tamanho do negócio. Você vai olhar qual que é o estoque, porque isso compõe o preço final da negociação. Você vai olhar se a clientela está aumentando ou está diminuindo, se o faturamento está aumentando ou está diminuindo, qual o endividamento em relação àquele faturamento, para você saber se aquilo é administrável ainda ou se já se encontra completamente falido, sem esperanças de você resgatar. Bom, você fez essa análise que depende de elementos que você já conhece no seu dia a dia. Aí você detectou que realmente o supermercado está enfrentando dificuldades. Você vai buscar a origem. Então você vai entrar para dentro da estrutura administrativa para checar o que está ocorrendo lá, o que é que está originando essa crise. Você vai encontrar um departamento de compras, um departamento de vendas e um departamento financeiro. Esses três departamentos, eles são fundamentais para o resultado desse negócio. Se o departamento de compras estiver comprando por preço muito alto, superfaturando as compras, ou se de repente o departamento de vendas faz a solicitação de grãos, produtos básicos, e o departamento de compras resolve que ele vai abastecer o negócio com uísque importado ou artigos para presente, o cliente vai chegar, não vai encontrar o que ele quer e ele vai embora. Então, você vai ter o quê? Uma falência do negócio. Por outro lado, se o departamento de vendas não estiver bem treinado, ele pode oferecer desconto, trabalhar com preço errado, ou pode atender mal o cliente, também pode colocar todo o negócio a perder. E o departamento financeiro, ele tem uma visão muito boa daquilo que acontece através daquilo que vem para ele pagar.
Ele tem que nortear esses dois departamentos. Ele vai dizer assim, departamento de compras, você está mandando um valor muito alto de compra daquilo que não representa o nosso segmento. Então, ele vai advertir e ele vai corrigir aquele problema. Ou ele pode detectar, por exemplo, um problema no departamento de vendas e vai dizer, olha, vendedores, vocês estão vendendo por um preço, com um desconto, que de repente não cobre nem o custo do produto. Então, eu não posso pagar sua comissão se você continuar agindo assim. Percebe que os três departamentos têm uma função que precisam trabalhar de forma integrada para que a empresa deslanche. Se alguma coisa estiver errada num desses departamentos, recorre-se a quem? Ao dono da empresa. Ele tem o poder de demitir o gerente daquele departamento de compras, ele pode trocar toda uma equipe de vendas, ele pode advertir o departamento financeiro. Mas vamos supor que a pessoa que era proprietária, que fundou aquele estabelecimento, faleceu. E aí ele foi substituído por um filho de 18 anos de idade, que vivia ali na academia e não entendia nada de negócios. Ele não sabe qual a função do departamento de compras, ele não sabe os parâmetros para realizar uma boa compra, ele não sabe qual o papel do departamento de vendas, não sabe como é que ele pode controlar um departamento financeiro. Essa pessoa tem alguma chance de sucesso na condução desse negócio? Não. Ele fatalmente vai falir, além de se tornar uma presa muito fácil para qualquer pessoa mal intencionada dentro de qualquer um desses três departamentos, ou até mesmo por pessoas dos três departamentos em conjunto. Aí você vai me dizer, bom, Miriam, isso aí eu já sei que você está repetindo coisas que todo mundo já conhece. Sim. Agora você vai transportar isso e vai ver como fica fácil você entender a estrutura do governo. Vamos fazer de conta que nós estamos analisando outra empresa, uma grande empresa chamada Brasil. O Brasil, ele tem um sistema tripartite de governo, ou seja, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, eles têm o mesmo peso e eles precisam funcionar de forma harmônica. Eles são independentes entre si. Em tese, ninguém manda em ninguém. Nenhum poder manda no outro. Mas eles se relacionam e dependem uns dos outros? Sim, profundamente. Eu vou citar como exemplo o orçamento federal. O presidente da República, ele tem que mandar anualmente um projeto. Ele vai dizer assim, olha, ano que vem eu quero fazer isso, isso e aquilo. Então, eu vou direcionar a verba para esses projetos. O legislativo, ele tem que concordar. Se ele não concorda, ele vai propor mudanças. Se houver acordo, ótimo. Se não houver acordo, nós vamos viver uma situação de impasse. Aí entra o judiciário. O judiciário deveria limitar o poder, ele serve como um moderador. Então, ele diria, executivo, você está extrapolando verbas para um determinado setor, deixando de cumprir alguma norma. Que norma é essa? A Constituição Federal. O judiciário é guardião das nossas normas. Ou ele vai dizer para o legislativo, você está extrapolando nas suas funções e aí você está prejudicando o trabalho do executivo. Agora, como é que nós vamos fazer caso um desses poderes realmente não funcione e comece a atrapalhar os outros? Nós vamos chamar o dono do negócio. Mas o Brasil tem dono? Tem. O nome do dono do Brasil é povo. Só o povo tem poder de mando sobre essas três esferas. E como é que o povo pode exercer esse poder de mando sem conhecer as atribuições de cada um? Como é que o povo pode se valer desse seu poder para criar ações pontuais que impeçam um colapso do país? Eu vou mostrar agora como é que nós vamos trabalhar esses exemplos no decorrer do nosso curso. Nós vamos pegar situações concretas e recentes para que você possa entender de forma melhor. No final de 2014, a presidente, então, em exercício Dilma, ela enviou ao Congresso Nacional o orçamento para 2015, ou seja, quanto é que o Brasil vai gastar e em cada área. Acessando esse link, você tem aí o orçamento federal, você vai poder conferir como é que ela queria aplicar os recursos do país. Ocorre que no Congresso isso não foi bem aceito. Eles tinham propostas, eles queriam aplicar os recursos de uma forma diferente em vários pontos. E aí houve um impasse.
Esse orçamento tinha que ser liberado até dezembro de 2014 para que em janeiro o país continuasse normalmente executando, né, os seus projetos. Ocorre que esse impasse travou a coisa, tanto o Congresso não aceitava que fosse diferente daquilo que ele estava propondo e Dilma não aceitava as imposições do Congresso. Com isso, passou janeiro, passou fevereiro, passou março e somente no dia 22 de abril ela acabou cedendo em vários pontos, o Congresso também cedeu em alguns pontos e finalmente o orçamento pôde ser sancionado. A partir de 22 de abril, a gente pode marcar, então, como a data em que o Brasil começou a andar, porque até lá as obras ficaram paradas, porque você não pode executar o orçamento da União até que haja esse acordo das duas partes. Então, foram obras paradas, você não tinha como repassar dinheiro para os estados, nem para os municípios, e isso acabou gerando uma paralisia no país que resultou no impacto econômico, mas nós vamos tratar disso de forma mais profunda na aula, uma das aulas seguintes, que nós vamos falar das atribuições de cada poder. Tem uma parte lá que nós vamos detalhar com mais rigor a questão do orçamento de 2015 e de um quadrimestre perdido na história do Brasil. Houve também uma grande confusão por parte da população e da imprensa naquilo que havia sido decisão de cada esfera de poder. Por exemplo, quando eles dizem o governo liberou 4 bilhões para os partidos, essa informação está errada ou certa? Ela é uma informação verdadeira. Por quê? Porque considera-se governo aquele conjunto dos 3 poderes. Mas o dono do negócio tem que saber identificar quem foi que fez aquela imposição, aquela exigência. De quem foi a iniciativa dessa atitude. Por quê? Porque sem isso você tende a dar bronca no funcionário ou no gerente errado. Outra coisa muito importante para ser entendida na esfera dos poderes é o que é a atribuição do presidente da República, do governador do estado e do prefeito. Não existe uma relação de subordinação como muitos pensam. O presidente não manda, por exemplo, no prefeito. Ele não tem nenhuma autonomia sobre aquela esfera. Ele pode fazer a destinação de verbas, mas ele não pode fazer a execução daquele orçamento. Ele não pode fazer a execução de projetos que são de atribuição do prefeito. Vamos pegar também, de novo, um exemplo prático. Nós tivemos uma situação na cidade do Rio de Janeiro, onde havia um caos na saúde municipal e o presidente da República resolveu intervir. Ele foi lá e disse ao prefeito: eu vou assumir agora porque nós precisamos criar uma estrutura para atendimento emergencial da população. O prefeito fez o que? Ele reclamou para o Poder Judiciário. O que fez o Poder Judiciário? Determinou que o presidente da República se afastasse e retirasse a estrutura que ele havia montado, porque aquela atribuição cabia ao prefeito de acordo com a Constituição Federal. Então não adianta que você queira que, por exemplo, o governador resolva um problema que é de competência do prefeito. Porque só com uma mudança na lei, e isso diz respeito ao legislativo, isso pode acontecer. Como você vê, a sua experiência de vida norteia esses casos. Nosso curso vai trabalhar sempre assim, com as fontes de informação que você deve conferir, com os links para que você acompanhe cada parte do processo. Não confie em Miriam Moraes, você vai confiar apenas na sua própria busca, no seu próprio critério, na sua capacidade de pesquisa e análise. Essas análises nós vamos ensinar o passo a passo. Veja só os temas que vão estar presentes nas nossas videoaulas.
Como você viu, nós vamos analisar o Brasil e o mundo. Vamos buscar lá fora aqueles exemplos que servem para nortear as nossas atitudes aqui. Você vai conhecer experiências que deram certo, experiências que deram errado. E agora, eu vou até testar seu conhecimento e você também vai fazer um teste consigo mesmo e com seus colegas. Existe um país que em 1960 era um dos mais pobres do seu continente. Ele descobriu uma vasta reserva de petróleo dentro do seu território. Em pouquíssimas décadas, esse país se transformou no país mais rico do continente e o de melhor qualidade de vida do planeta. Como é que se chama esse país? Aposto que você não sabe. Teste seus amigos. Eu vou dizer o nome dele somente no decorrer do curso. Mas, de qualquer forma, é importante que você entenda que esse país adotou um modelo de exploração e comercialização desse petróleo. Esse modelo adotado lá, ele é uma das propostas de exploração e comercialização do petróleo brasileiro e da camada do pré-sal. Nós temos duas propostas, uma da situação, outra da oposição. Então, se nós olharmos as propostas, nós vamos descobrir qual delas transformou o país, esse país em primeiro mundo, em um país de primeiro mundo, com altíssima qualidade no padrão de vida dos seus habitantes, e qual o modelo que empobreceu o país, como, por exemplo, México, Líbia, nós temos também a Venezuela até 99. Bom, se você quer colaborar com o futuro do seu país, se você quer debater com mais propriedade, se você quer ajudar na formação política dos brasileiros, então nós estamos juntos, venha com a gente e eu te encontro na aula número 1. Até lá!